Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17 e versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor: vá imediatamente para a cidade Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga para mim um pedaço de pão. Amém? Irmãos, aqui nós temos uma palavra poderosíssima da parte do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus, irmão, a palavra do Senhor diz que Deus manda Elias ir para uma cidade chamada Sarepta e diz assim: ali vai haver uma viúva que eu ordenei que forneça alimento a você. Então, primeira coisa que eu quero falar para você: quando nós estamos debaixo da determinação de Deus, não do homem, é por isso que você está enganada. É por isso que você está enganado, porque você está debaixo da determinação do homem e você diz: Senhor, até agora não aconteceu nada. Senhor, por que eu não estou vendo o Senhor agir? Porque você está debaixo da determinação do homem. Mas quando aqui Deus fala: vá imediatamente para a cidade Sarepta de Sidom e fique por lá, porque eu ordenei uma viúva. Deus, ele ordena uma viúva para que alimente o profeta. Quando é Deus que manda, quando você está direcionado por uma visão espiritual de Deus verdadeira, você vê as bênçãos do Senhor. Você vê o milagre de Deus na sua vida. Olha o que diz aqui, a coisa importante. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Quando vem a palavra do Senhor ao homem, você pode cumprir. Você pode obedecer. Profeta, como eu ouço a palavra do Senhor? Primeiro, ela está aqui na Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Mas ela também se manifesta por dons espirituais. Profeta, como que se manifesta por dons espirituais e não tem se cumprido na minha vida? Porque não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela vem sobre a vida do homem, ela cumpre-se na vida do homem, seja você com 80 anos, seja você com 18 anos. E agora o profeta, ele obedece. E diz a palavra do Senhor que ele foi. E quando chegou à porta daquela cidade, ele encontrou uma viúva. Paz do Senhor, pastor Reginaldo. Ele encontra uma viúva para o sustentar, para o alimentar. Ele encontra a viúva que Deus havia ordenado. Irmãos, quando vem a palavra do Senhor, quando a palavra do Senhor vem do Senhor, quando a palavra vem do Senhor, por isso que já diz, a palavra do Senhor, não é a palavra do fulano, não é a palavra do seu Zé, não é a palavra do apóstolo, do profeta, a palavra do Senhor que se manifesta na boca dos seus servos também, mas é a palavra do Senhor. E agora diz a palavra do Senhor. Agora diz a palavra do Senhor que o profeta, ele vai, ele ouve e ele vai. O servo de Deus, ele não pode ter dois pensamentos. O servo e a serva do Senhor, ele tem que ser, se você quer receber uma bênção de Deus, não importa se é de uma viúva, não importa se é daquele trabalho que você diz que não tem mais jeito, se você quer receber a bênção do Senhor,
você precisa obedecer a palavra do Senhor. Às vezes a palavra do Senhor, ela vem ao teu coração, mas você não obedece. Profeta, minha família está... Meus filhos não querem mais viver para Deus. Não, meus filhos querem estar no mundo, chegando pela madrugada, que a palavra do Senhor vem até você e você não tem obedecido. Talvez hoje, nesse domingo, é um domingo de pensar sobre obedecer a palavra do Senhor. Amanhã, na segunda-feira, Deus permitir, estaremos na segunda-feira, já sabendo que ao obedecer aquilo que Deus determina, nós teremos uma semana abençoada. Profeta, como eu sei que Deus determinou e como eu sei como eu estou obedecendo? Quando você trilha o caminho do Senhor, mesmo não querendo. Olha, eu vou falar para vocês dentro da palavra do Senhor e para você. Há muitas maneiras que Deus se manifesta. Deus se manifesta primeiro pela palavra dele. Ele manifesta pelo teu Espírito Santo diretamente a você também no seu coração. E ele se manifesta em dons espirituais, em sonhos. Então não tem como você falar que não obedece à palavra do Senhor. Quantas pessoas Deus dá sonho e Deus fala, olha, não vai a tal lugar. E aí Deus falou com você. Só que você viu, teve o sonho, mas você não obedeceu a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem a todos porque tem o que não sabe ler, o que não sabe ouvir direito, o que não sabe escrever. Então Deus se manifesta e se revela de várias maneiras. Deus dá vários sinais para a pessoa o obedecer. Mas o que acontece? As pessoas não estão prontas a ouvir a voz de Deus. E quando entendem a palavra do Senhor, o que elas fazem? Não obedecem, porque preferem ouvir a voz de Satanás. Irmã Meita Castro, bom dia, paz do Senhor. Agora, no final do ano, está chegando o carnaval, profeta. O que tem a ver o carnaval com a palavra do Senhor? Precisa de pregar a palavra para falar que você não deve estar no carnaval? Não, você sabe que não deve estar lá, não precisa nem de ouvir a voz de Deus. Mas muitos nesse final de ano já estão se preparando para desviar da presença do Senhor. E nem chegou ainda o carnaval, mas já estão se preparando porque precisam ouvir a palavra? Não, as pessoas sabem que tem problemas, as pessoas sabem daquela festa mundana, as pessoas sabem dos problemas que ocorrem naquele lugar, não precisa. Tem gente que pede oração para tudo. Tem gente que quer ouvir a palavra de Deus para tudo, quer ouvir a palavra de Deus para o namoro, para o casamento, para o noivado. Ele vai no banheiro, ele quer ouvir a palavra de Deus. Senhor, fala se é para mim no banheiro agora ou não. A palavra de Deus ela não é para isso, ela não é para você brincar. A palavra de Deus ela vem no momento que você precisa ouvi-la, que você precisa de uma direção. E olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Quando chegou lá, encontrou uma viúva, ele já encontrou o seu milagre, lá em Sarepta. Agora ele pede a ela um pouco de água. E também, por favor, traga um pedaço de pão. Aí ela diz assim, juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tem o teu Deus, olha bem, olha a referência que ela dá. Juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha, no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim, para o meu filho, para que comamos e viemos a morrer. Agora ele diz aqui, Elias disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que te disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. O profeta, ele tinha tanta convicção da palavra do Senhor, ele tinha tanta convicção do que Deus tinha falado para ele, que ele disse, você não vai morrer de fome, não tem problema. Antes de fazer para o seu filho, faz para mim. Quando Deus fala, Deus fala. Quando o homem fala, dá errado. Mas quando Deus fala no seu coração, no meu coração, não há nada que impeça o mover de Deus. Quando a palavra de Deus veio ao profeta, ele já sabia
que Deus iria suprir a necessidade daquela viúva. Se você diz, profeta, não foi Deus que falou comigo, então sai fora. Não entra, não continua, não vai. Mas se você diz, profeta, Deus falou comigo nesta madrugada. Você pode pedir a uma viúva que dê até do que ela não tem, e Deus vai suprir o coração dela. É por isso que muitas vezes tem acontecido de muitos falsos profetas, falsos pastores ter profetizado sobre a sua vida e você está decepcionado porque ainda não aconteceu e nem vai acontecer. Porque muitos homens e mulheres que profetizam, que abrem a boca, não estão direcionados pela oração, pela palavra e nem muito menos por Deus. Eles desconhecem Deus. Esses tais profetas, esses tais apóstolos, seja quem for direcionado, eles não conhecem a voz do Senhor, não conhecem o momento de oração, não conhecem a palavra do Senhor. O profeta Elias tinha sensibilidade para conhecer a voz do Senhor. Ele sabia o que era a voz do Senhor. É por isso que você tem sofrido tanto. É por isso que você tem chorado tanto. Por isso que você tem se lamentado tanto. Porque ainda você não encontrou verdadeiramente a palavra do Senhor, nem em você, nem na boca daquele que você acreditou que Deus estaria falando. Agora o profeta tem certeza. Ele vê aquela viúva, ele não fica com dó dela. Coitada da viúva, vai passar fome, vai passar aperto, não. O servo do Senhor não tem dó. O servo do Senhor, ele não fica preocupado. A viúva está ali, vai passar aperto, vai passar dificuldade. Não, quando ele olha para ela, ele diz assim, não, você primeiro você faz para mim. Depois você faz para você. Mas por que ele fala isso? Porque ele estava cheio da direção e da palavra do Senhor. Quando o homem está direcionado pela palavra de Deus, ele pode até ser um homem fraco, uma mulher fraca. Você pode não ter nenhuma aparência do mundo, mas quando você fala, sua palavra é uma pedrada. Sua palavra, como dizem os antigos, é um tiro que vai e não volta mais. A sua palavra é a palavra de Deus, porque quando você fala, é Deus falando na sua boca. Ele olha para aquela viúva e ele diz assim, mulher, faz primeiro para mim. Olha que autoridade. Mas essa autoridade não é essa autoridade que muitos dizem que tem. É uma autoridade que vem do céu. É uma autoridade que não é autoridade do homem. É uma autoridade que vem do céu. É a palavra de Deus. Quando o homem ele tem essa autoridade de Deus, quando ele está direcionado pela palavra de Deus, a palavra dele, a palavra dela não é mais dele. Tudo que ele fala é Deus falando. Tudo que ele olha é Deus olhando. Tudo que ele faz, age é Deus agindo. Então o profeta, quando ele fala pela palavra de Deus. Ele abre a boca para aquela viúva e não é ele mais falando com aquela viúva. Não é ele mais falando. Aquele dali era um homem, o profeta Elias. Mas quando ele abre a boca e começa a falar, não é mais o homem Elias. É Deus falando na boca do profeta. É Deus manifestando o seu poder na boca do profeta, do servo dele. E quando ele manifesta ali, quando ele fala, ele está manifestando a palavra de Deus. O homem e a mulher de Deus. Você não precisa ficar preocupado. Será que vai faltar para mim? Será que eu vou conseguir se alimentar amanhã? Quando é de Deus, você vai se alimentar. Quando não é, você vai passar aperto. Quando o profeta ali se manifesta com as suas palavras e diz assim, olha, faz primeiro para mim um bolo. Depois você faz seus filhos. Se preocupa não, porque agora é a hora da manifestação de Deus. É Deus falando. Quando Deus fala, quando o homem de Deus fala, a mulher de Deus fala verdadeiramente, é Deus falando na boca dele. Por que não há mais a manifestação de Deus? Porque Deus não está falando mais na boca de muitas pessoas. Deus não está mais falando. Deus não está mais falando na boca das pessoas. Muitos estão com compromisso só na riqueza. Só nos importados. Só nos seus finais de semana.
né, seminus ali e curtindo o seu carnaval. Muitos não estão mais preocupados de orar pela madrugada. Irmão, que orar pela madrugada? Orar para quê pela madrugada? Se eu consigo fazer o povo acreditar em mim, para que eu vou orar pela madrugada? Para que eu vou fazer o jejum? Para que eu vou no monte orar? Para que eu preciso disso? Se eu já tenho alguém que pode me colocar lá no topo, que eu já tenho alguém que pode me auxiliar. Surgiu aí um certo líder, né? Onde a imagem dele, fizeram uma estátua de uma imagem dele. Isto já tinha feito alguma, mas fizeram outra, uma imagem bonita, né? Ficou até bonito, parece que é de bronze, não sei se é de bronze. Aparentemente parece que é de bronze, ficou bonita aquela estátua, aquela imagem. Procure um profeta que esteja próximo ali para falar mal, ou que fale contra pela palavra de Deus, não vai achar. Porque estão sendo carregados por um homem. Agora, quando o homem ele tem a palavra de Deus, ele não se preocupa. É Deus falando com ele na terra. Deus fala com ele na terra, ele fala com Deus no céu, e Deus vai cumprindo, Deus vai agindo. Agora, quando o homem tem compromisso com o homem, ele fica preocupado. Pode fazer estátua lá de imagem dentro da igreja, pode fazer suas gambiarras, suas coisas. Os profetas, ele se esconde. Mas aqui não, aqui ele diz assim, ó, vai lá. Não tenha medo. Faz e diz assim, olha bem. Pois assim diz o Senhor, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará, até o dia que o Senhor chover sobre a terra, fizer chover sobre a terra. Tem uma coisa, o profeta sabia que Deus não iria deixar faltar para aquela viúva. Mas espera aí, o profeta sabia? Sabia. Sabe por quê? Porque quem estava dentro dele não era mais só a alma e o espírito. Era Deus falando na boca do profeta. Quando Deus fala na boca do profeta, na boca de quem seja que for, de uma criança, você pode estar passando por adversidade. Se Deus falou que você vai passar, você vai passar. E olha o que o profeta disse aqui. O profeta disse assim, olha o que o profeta disse. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Quando ela faz o que Elias diz, ela não faz o que Elias diz. Aqui se refere a Elias, mas ela faz o que Deus falou para ela fazer. Às vezes você está em dúvida e é por isso que você não recebe e não vai receber. Você tem dúvidas sobre o que Deus tem falado com você. O seu coração está em dúvida. Você não consegue obedecer porque você está em dúvida. Aquela mulher, ela obedece à voz de Deus. Mas é conforme eu falei, é a voz de Deus. Não confundo a voz de homens, a voz de uma mulher, a voz de uma criança com a voz de Deus. Você sabe que é Deus falando. Quando Deus fala com você, você não tem dúvida. Aquela mulher, diz a palavra do Senhor, que ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Profeta, hoje está difícil fazer, está difícil. Porque muitos dos tais profetas, quando eu digo profeta, eu me refiro a todos, né, que falam da palavra do Senhor, não querem orar, não querem jejuar, não querem buscar a presença do Senhor, estão amoitados atrás nas costas do pastor, não têm coragem para manifestar a glória de Deus, e aí você também não consegue ter coragem para ouvir esses tais homens ou mulheres de Deus, porque você não confia mais. Sabe por que você não confia mais? Porque você cansou de ouvir as mesmas palavras, as mesmas profecias e não se cumprir. Porque a palavra de Deus hoje está em jogo na boca de muitas pessoas.
Porque muitos estão dizendo assim que não é a palavra de Deus e que Deus não criou, porque perdeu a credibilidade por causa de algumas pessoas que não buscam mais a Deus. Não querem orar, não querem buscar, e aí manifestam a sua palavra e diz: Deus vai fazer, se na verdade Deus não vai fazer nada. Quando alguém diz assim: profeta, o que você diz sobre o meu relacionamento? Eu digo: minha irmã, Deus não falou nada, você que tem que decidir. Profeta, o que fala sobre o meu casamento? Deus não falou nada, é você que tem que decidir. Agora, quando Deus fala comigo, se Deus disser, eu falo: minha irmã, Deus está dizendo assim, 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 Deus falou e vai cumprir. Quando dá tal dia, vai se cumprir a revelação, porque não era o profeta, não era o pastor, não era a fulano, não era o fulano que disse, é Deus manifestando. Ela obedece. Por que não se obedece mais à voz do homem de Deus, tanto como antes? Porque aumenta o número de desigrejados, pessoas que não confiam mais em um homem ou mulher de Deus. Sabe por quê? Por causa dos próprios que pregam essa palavra. Eles falam a palavra, mas não têm autoridade. Sabe por que não têm autoridade? Porque hoje muitos desses estavam se prostituindo. Muitos desses estavam se embriagando, estavam vivendo uma vida atribulada, e quando dá noite ele está no culto lá e dizendo: Deus falou, Deus não falou nada. E aí você diz: eu não creio na palavra do Senhor. A mesma palavra que o profeta disse aqui para aquela mulher, a mesma palavra que aquela mulher disse para o profeta: eu vou fazer, é a mesma que se cumpre hoje. O problema são os profetas que mudaram. Eu estou deixando essa palavra porque nesta semana você vai entrar numa semana sabendo que não é a palavra que é o problema, somos nós. A falta de oração, a falta de jejum. Jejum para quê? Se eu posso comer minha lagosta, se eu posso comer meu peixe frito, se eu posso comer o meu pãozinho com mussarela, para que jejuar se os irmãos estão ofertando, estão contribuindo diariamente, se eu tenho uma retórica muito boa, uma fala muito boa e eu tenho multidões? E eu vou te contar um segredo. Muitas multidões, muitos profetas, pastores que estão no meio da multidão não jejuam mais. Eu vi uma psicóloga dizendo o seguinte, que aonde tem massa, que é o povo, ela se preocupa, porque a massa pede, e aquele que está ali para levar, ele é tão atraído pelos pedidos que ele só fala e acontece. Por isso que é uma estratégia: quanto mais massa, quanto mais povo, mais acontece algumas coisas. Deus está ali? Talvez não, é por causa da massa. E olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Ela vai na mesma hora e diz assim: ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Irmãos, quantas pessoas hoje fariam o que eu estou falando, que eu mandar você fazer, ou que seja qualquer um mandar você fazer? Porque não está se cumprindo mais. As revelações não estão se cumprindo, as visões, as profecias, a palavra não está se cumprindo mais. A palavra do homem de Deus não tem mais peso como antes. Infelizmente não tem. A palavra de uma serva de Deus como antes não está tendo, porque falta Deus na vida do homem, na vida do profeta. Agora, por que Elias ele vai até essa viúva? Por que Elias obedece à voz do Senhor? Foi de graça? Não, Elias, ele paga um preço. O profeta de Deus, o homem e a mulher de Deus, antes de haver o milagre da multiplicação dos pães, antes de haver o milagre de Deus usar a viúva, ele paga um preço. O profeta não é sustentado de graça. Hoje, talvez, alguns são sustentados por uma emoção, porque eu sou fã do fulano, eu sou fã do apóstolo, do pastor, do profeta, eu sou fã da missionária, eu sou fã da irmã, e por isso eu vou ajudar. Mas antes não, Deus alimentava o profeta, não era por ser fã. O profeta não tinha ali um fã-clube
para ser alimentado pelo fã-clube, não. O profeta, eu vou te ensinar algo aqui, ou eu vou te falar algo aqui. O profeta não era ensinado que ele seria profeta e andaria numa Ferrari porque ele teria mega fãs, não. O profeta não pode ter fãs. O profeta ele pode ter seguidor, porque seguidor, isto inclui redes sociais, e rede social se chama seguidor. Isso não tem nada a ver com fã. Mas o homem de Deus, ele não pode ter fãs. O homem de Deus, ele tem que ter milagres. O profeta, ele não é alimentado porque ele tinha fãs, ele sedento por ouvir ele cantar, ouvir ele pregar, ouvir ele, a beleza daquele homem, daquela mulher. O profeta, ele é alimentado, sabe por quê? Porque ele ouve a palavra de Deus. E o profeta aqui, ele está saindo meio que fugido. Ele não está vindo para cá para um piquenique, a turismo. Ele não está vindo a Sarepta porque ele falou, hoje eu vou comer na casa de uma viúva. É como alguns missionários que vão na casa de uma pessoa e só sai de lá expulso. Hoje até que acabou, mas tinha um tempo que não tinha essa geração dessa internet. Tinha um tempo que os missionários iam e ele passava um mês na casa da pessoa, comendo, bebendo, se alimentando. E aqui não, aqui o teste do profeta não é os seus fãs, aqui tem uma palavra. Olha o que diz a palavra do Senhor, no capítulo 16, versículo de número 29 ao 34, diz assim, olha o que diz a palavra do Senhor, olha o que diz a palavra do Senhor. No 38º ano do rei Asa, olha o que diz a palavra do Senhor. Rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel e Samaria. Acabe, filho de Onri, vocês expressam melhor aí, tá? Fez o que o Senhor reprovava, mais do que qualquer outro deles. Ele então achou que não tinha... Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal, no templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria. Olha bem, diz a palavra do Senhor, que Elias, agora no tempo da idolatria do rei Acabe, Elias vem até Acabe, e Elias diz assim, olha o que ele diz no capítulo 17. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Irmãos, olha aqui. Vê se Elias está falando realmente se era a palavra dele. Elias é Deus encarnado aqui falando na boca do profeta. Deus está falando na boca do profeta, porque quem tem poder para parar a chuva? Quem tem poder para parar o tempo? Quem tem poder para paralisar todas as coisas da natureza, senão Deus? Então não é o profeta, porque senão seria o homem paralisando tudo aquilo ali. Seria o homem neutralizando as forças da natureza. Quem tem poder para parar a natureza, senão Deus? Diz a palavra que o homem de Deus diz, segundo a minha palavra, Deus fala na boca do profeta. Não era mais Elias que estava falando. E diz a palavra, por quê? Porque Acabe estava na idolatria junto com Jezabel. Acabe, ele tinha desviado-se dos caminhos do Senhor. Como foi com Jeroboão, também diz a palavra que Jeroboão, ele descumpre a palavra do Senhor. E diz a palavra que Acabe teve o mesmo destino de Jeroboão. Acabe perde o seu filho, perde a sua família por causa dos pecados da idolatria. E vem agora Elias, o profeta, e profetiza sobre Acabe. Acabe, deixa eu falar uma coisa para você. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Acabe, deixa eu falar uma coisa para você, Acabe. Deixa eu falar uma coisa para você, Acabe. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui.
Depois veio a palavra do Senhor Elias: saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite. Quando Elias ele profetiza e diz: acabou o seu tempo. 3 anos e meio não vai chover, porque você tem desobedecido a palavra do Senhor. O profeta, quando ele recebia a ordem do céu dizendo: eu vou te alimentar, não era porque ele ia para um piquenique. Não era porque ele ia para as redes sociais, não. É porque ele ia padecer e não teria ninguém para o ajudar. Aqui está um dos sinais que Deus vai usar o seu servo, o seu profeta. Quando Deus usa o profeta para trazer uma palavra profética sobre aquela nação, sobre aquele povo. E agora diz a palavra que Deus diz assim: Elias, olha o que diz aqui no capítulo 17, versículo de número 3. Saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite. Você beberá do riacho. Dei ordens aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Antes de chegar em Sarepta, Deus alimenta o profeta pelos corvos. Profeta, eu não vou fazer o que aquela viúva fez. A viúva poderia dizer assim: eu não vou alimentar esse profeta, eu sei lá quem é esse homem, eu sei lá de onde ele veio, eu não sei de qual terra ele é. Mas antes dele ser alimentado por uma viúva, Deus alimenta os corvos para o alimentar. E diz a palavra que os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Quando o homem de Deus, como o profeta Elias, ele é alimentado por corvos, e ele recebe pão, conforme está escrito aqui, e carne de manhã, ele tem autoridade para falar com a viúva: vai e faz para mim primeiro. Porque Deus manifestando na vida do profeta Elias, até na hora de se alimentar com pão e com carne e com água do ribeiro. Meus irmãos, tudo começa na vida do profeta quando ele ministra uma profecia contra uma família rebelde diante do Senhor. Deus começa a sustentar por esse motivo. Deus não vai fazer nada na sua vida simplesmente porque você quer que ele faça. Deus vai fazer na sua vida por um motivo simples, que está diante dos nossos olhos, pela obediência à palavra do Senhor que nós falamos no começo, que veio a palavra do Senhor ao profeta. Quando o profeta obedece a Deus, e ele começa lá de trás: vocês pecaram. Aí o profeta diz: vai ficar 3 anos e meio sem chover. Aí Deus começa a manifestar a glória dele. Enquanto o profeta não tinha falado, ele não viu a manifestação grandiosa da presença de Deus. O que eu quero trazer aqui neste dia é que quando você passar por este momento de ouvir a palavra do Senhor, de fazer o que Deus tem determinado, conforme diz a palavra, que veio a palavra ao profeta, e você obedecer, Deus vai começar a liberar sinais e milagres, porque você está realizando aquilo que ele tem determinado. Talvez neste momento você diz: profeta, por que eu não tenho recebido nada da parte do Senhor? Eu vejo minha irmã receber, eu vejo meu irmão receber, eu vejo fulano receber, porque você está obedecendo a sua liderança. Um dia um irmão me mandou uma mensagem dizendo: profeta, Deus não está falando comigo, e aí eu preciso ouvir Deus falar, e as coisas estão complicadas. Eu disse: irmão, ora. Ele falou: eu estou orando direto, eu estou fazendo o que Deus manda. Eu falei: então ora mais, porque você não está orando direito. Porque quando o homem de Deus, a mulher de Deus se propõe a estar no caminho do Senhor, Deus começa a manifestar os seus milagres. Quando o profeta ouve Deus falar lá atrás, ele começa a agir como Deus agiria na terra. E depois começa a surgir os milagres. Porque não há milagres, porque não há
salvação, porque não está havendo um mover verdadeiro de Deus. Não esse mover cheio de fãs, cheio de brincadeiras, porque não está havendo mais obediência à palavra de Deus. Talvez você tenha seguido uma liderança, tenha seguido um homem, uma mulher. Talvez você tenha até tentado obedecer a Deus de uma forma indireta. Mas quando você começar a ouvir Deus falar, quando vier a palavra do Senhor e você fizer conforme a palavra de Deus, Deus vai agir no teu coração. Eu gostaria de orar pela sua vida.